Falando em Jesus, então eu rogo que Ele nos mantenha sob a sua paz, que assim seja. Na noite de hoje, a oportunidade que nos deram foi que fizéssemos uma reflexão sobre a parábola de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. Esta parábola, ela trata dos trabalhadores da última hora. Eu vou buscar resumi-la só para ganharmos tempo, porque se for lê-la completo, o tempo vai nos vencer. Mas nesta parábola está dito por Jesus que o reino dos céus assemelha-se a um dono de uma vinha que sai a contratar trabalhadores para a vinha dele. E este proprietário, este senhor, ele sai a contratar trabalhadores na primeira hora do dia, na terceira hora do dia, e assim sucessivamente. E segundo a parábola, este senhor sai, inclusive, na penúltima hora do dia, para arregimentar mais trabalhadores. O que causa estranheza, o que causa espécie num grande número de criaturas, quando toma contato com esta parábola, é o fechamento dela. Porque no fechamento dela, Jesus nos diz que o dono da vinha, no final da jornada, chama o seu gerente e manda que o mesmo vá pagar os trabalhadores por conta da jornada realizada. Lembremos-nos que ele saiu na primeira hora, lá para as 6 horas da manhã, arregimentando trabalhadores, continuou fazendo o mesmo no decorrer do dia e o fez até na penúltima hora. A situação fica estranha porque Jesus nos diz que quando o Senhor vai, através do seu gerente, pagar os seus trabalhadores, tanto aqueles que trabalharam desde a primeira hora, desde o alvorecer do sol, até aqueles que iniciaram na última hora, todos recebem uma moeda. Considerando que, lamentavelmente, a grande maioria de nós não interpreta a mensagem de Jesus, considerando-a de fundo espiritual, materialmente falando, fica difícil aceitar algo desta monta, onde já se viu, porque fica a impressão que alguém que trabalhou 12 horas recebeu exatamente o mesmo daquele que trabalhou apenas 1 hora, e assim por diante. Entretanto, é importante registrar que quando Jesus esteve entre nós, ele afirmou que muito tinha a nos falar. Porém, não poderia fazê-lo, porque se o fizesse, nós não compreenderíamos.
segundo Jesus, não suportaríamos. Mas fez ele a promessa que rogaria ao Pai amantíssimo e, no momento adequado, o Pai amantíssimo mandaria em favor de nós, humanidade terrena, o Espírito de verdade. E afirma Jesus que, vindo o Espírito de verdade, este não falaria mais conosco através de parábolas, através de alegorias, através de figuras de linguagem, mas falaria conosco, disse Jesus, de forma clara e direta. Considerando que a promessa de Jesus já realizou-se, considerando que o Espírito de verdade já está entre nós, na feição da ciência espírita, então vamos nós recorrer à ciência espírita para podermos nos livrar das dúvidas que nos deixam esta parábola. Por exemplo, o que seja reino dos céus? Será que nós temos uma noção, mesmo que seja aproximada, ou que suponhamos o que seja reino dos céus? Segundo as religiões, em grande parte, reino dos céus é um local, em algum lugar, aonde as criaturas vão viver uma vida de ociosidade permanente. Penso eu que ficar o tempo todo ocioso, prostrado, vendo anjinho tocar harpa, creio que isso não seja o céu. Entretanto, é o que alguns creem. Imagino que você não conseguiria ficar, por exemplo, uma semana, só uma semana, exatamente na mesma posição, fazendo exatamente a mesma coisa. Imagine a eternidade fazendo isso. Porém, vem até nós, em cumprimento da promessa feita por Jesus, o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade vai nos esclarecer o que seja o reino dos céus. Porque o Espírito de verdade diz para nós que tudo na obra divina, tudo criado pelo nosso Pai amantíssimo, evolui. Nada feito pelo nosso Pai amantíssimo é estático. E os mundos, obra do nosso Pai amoroso, também evolui. Os mundos evoluindo, o nosso mundo, por exemplo, dentro da escala evolutiva que trouxe para nós o Espírito de verdade e a descreveu no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo ao qual nós habitamos atualmente encontra-se na fase de provas e expiações. Já esteve em fases outras, mas hoje está na fase de provas e expiações. O que isso implica? O mundo, na fase de provas e expiações, é um mundo onde há a ocorrência do império do mal. Então, o que impera é o mal. Você corre para lá, você corre para cá, você se esforça, se empenha, mas o noticiário não te dá sossego. O noticiário te fala o tempo todo de violência, te fala o tempo todo de corrupção, te fala o tempo todo de desgraças. Ou seja,
é uma característica do mundo de provas e expiações. Entretanto, os mundos evoluem. E os mundos evoluem à revelia, independente do querer das humanidades que povoam os mundos. No nosso caso, somos nós, uma parcela ínfima aqui presente, encarnados e desencarnados, da humanidade atrelada ao planeta Terra. O planeta Terra, segundo a ciência espírita, está para mudar de fase. Está para sair da fase de provas e expiações e vai adentrar na fase de regeneração. O que isso implica? Isso implica que, no mundo de regeneração, o que impera é o bem. Queiramos nós ou não, a Mãe Terra vai mudar de fase. Querendo nós que seja hoje ou amanhã, ela vai mudar de fase. Ela mudando de fase, ela então, trabalhadores da última hora, ela nos dá a oportunidade de nós, humanidade terrena, encarnados e desencarnados, aproveitemos ou não este momento precioso de mudança que está a ocorrer e, em abraçando esta oportunidade, aceitemos o chamado do Cristo quando nos convida para fazermos o trabalho na vinha. E onde que é essa vinha? É lá fora? É lá no nosso local de trabalho? Na nossa residência? Com o nosso vizinho? Com o nosso companheiro? Com a nossa companheira? Aonde é a vinha? A vinha é aqui. Se nós nos dispormos a, enquanto trabalhadores da última hora, por que trabalhadores da última hora? Porque a hora no planeta Terra está findando-se. Porque o tempo no planeta Terra está terminando para todos aqueles que insistem em permanecer no mal. Em permanecendo no mal, a Mãe Terra, assistida que é pela administração sideral, já iniciou, já de algum tempo, o êxodo, a retirada de todos aqueles espíritos encarnados e ou desencarnados que insistem em permanecer no mal. A retirada desses espíritos, independente de mim ou independente de você, farão com que o planeta, a vinha, se torne um ambiente muito mais agradável. Imagine você passar a viver num planeta em que o noticiário não será mais esse que nos bombardeiam todos os dias. O noticiário não será mais este que nos amedronta todos os dias. Qual de nós aqui consegue, através da mídia escrita, da mídia falada, da mídia televisada, qualquer outra mídia que seja, qual de nós consegue ouvir uma boa notícia que nos dê ânimo? Qual de nós? Imagine você fazendo por onde merecer permanecer no mundo, aonde isto é uma realidade, aonde isso é um fato.
Só que é um fato que Jesus, há 2000 anos atrás, não tinha como nos dizer, porque nós não tínhamos cérebro o suficiente para poder compreender e até aceitar. Entretanto, o Espírito de verdade vem e, estando entre nós, prova isso para nós de maneira material. Porque quando o Espírito de verdade deixa claro para nós a permanência da vida, a sobrevivência após a morte do corpo, o Espírito de verdade não coloca isso de maneira que foi alguém que deduziu, alguém que concluiu, não. Isso nos é colocado de uma forma comprovada. Isto é experiência de laboratório. Quando nós hoje tomamos notícia de que a vida, ela não cessa nunca, quando nós tomamos notícia que aqueles que nos anteciparam no retorno ao lado de lá permanecem tão ou mais vivos do que nós, isso não é colocado de uma forma em que alguém deduziu que assim fosse, mas é possível provar. Caso a ciência espírita não seja o bastante para convencê-lo desse fato, lancemos mão, por exemplo, da ciência oficial. Demos uma passadinha lá no YouTube. E lá no YouTube escrevamos The Afterlife Investigation. E nós vamos ver o trabalho dos cientistas para comprovar o que 2 casais de médiuns trouxeram para nós, comprovando de forma material aquilo do que o digníssimo codificador da doutrina, Allan Kardec, já o fez há quase 200 anos atrás. Mas se isso ainda não nos for o suficiente, leiamos, por exemplo, a obra do doutor, uma das maiores autoridades em psiquiatria do mundo, uma das maiores autoridades em terapias a vidas passadas no mundo, doutor Brian White. Leiamos o livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Poderia eu aqui descortinar para você dezenas de obras outras para provar para você que o que a ciência espírita traz para nós, a ciência oficial já começou a comprovar. Então, última hora. O que é a última hora senão a oportunidade que está sendo dada a todos nós, encarnados e desencarnados no planeta Terra, a oportunidade bendita que o Pai nos oferece de nós passarmos a viver realmente, valorizando aquilo que Jesus já havia nos alertado há 2000 anos atrás, quando ele nos disse com todas as letras: não junteis tesouros na terra, que a traça possa roer, a ferrugem corroer e o ladrão roubar. Junteis tesouros que te sejam úteis no reino dos céus. E onde é que está o reino dos céus? Está distante de nós? Não. O reino dos céus está aqui ao nosso lado, agora, neste exato momento. Porque vai depender apenas e unicamente de cada um de nós passarmos a ter a coragem de nos enfrentar e, em nos enfrentando, vencer em nós os vícios, vencer em nós os defeitos, vencer em nós os maus hábitos, conquistar virtudes, nos tornarmos criaturas virtuosas, para, em nos tornando criaturas virtuosas, aproveitarmos a bênção que nos está sendo oferecida, quase que de forma imediata, de passarmos a viver no mundo
muito melhor do que este, porque este mundo, meu irmão, minha irmã, querendo você ou não, este mundo vai passar. Mas entenda você que quando dizemos que o mundo vai passar, não faça aquela interpretação errada que tantas outras criaturas fazem quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no sermão profético, no versículo 14, ele nos diz assim: e este Evangelho será conhecido de todo o mundo, e aí virá o fim. E as criaturas deduzem que é o mundo que vai acabar. Não. Quando nós passarmos a viver segundo aquilo que nos preceituou Jesus, quando nós começarmos a viver exatamente como está descrito no Evangelho de Jesus, o mundo vai acabar, mas é o mundo de egoísmo, é o mundo de materialismo, é o mundo moral que acaba, porque o mundo físico, só o nosso Pai amantíssimo sabe quantos bilhões e bilhões e bilhões de anos ele ainda estará à nossa disposição. Tenhamos nós, então, disposição, porque nós já estamos na última hora. E estando na última hora, significa dizer, o pior já passou. Se você já chegou até aqui, significa dizer que se você insistir no bem, significa dizer que se você permanecer no bem, enquanto trabalhador da última hora, você vai conquistar o seu galardão. Você vai poder merecer estar num mundo tão diferente, num mundo tão transformado, que para nós é difícil imaginar que ele de fato existe. Mas não tenha dúvida, ele existe sim. Porque se ele não existisse, Jesus não nos teria prometido. Mas os mundos continuam a evoluir. Nós, espíritos, permanecemos a evoluir. Imagine você o que lhe aguarda após adentrar no mundo de regeneração. Ainda tem os mundos felizes, ainda tem os mundos perfeitos. Imagine o que aguarda você, espírito imortal. Imagine o que aguarda você, filho de um Pai amantíssimo, que não quer outra coisa que não seja o seu bem. Imagine você que o que lhe aguarda, segundo a obra do nosso Pai amantíssimo, é um dia, conforme disse Jesus. Jesus disse assim: os puros de coração um dia verão a Deus. E ver a Deus não é outra coisa que não estar ao lado dele, sendo co-criador com ele. E além de ser co-criador com ele, poder fazer uso, poder viver a felicidade plena para o qual o Pai nos criou. Porque tanto você quanto eu, quanto nós espíritos, o nosso Pai amantíssimo não nos criou para outro motivo que não seja vivermos a felicidade plena. Se ainda não conquistamos esta felicidade, é simplesmente pelo fato de não termos entendido a mensagem de Jesus, não termos entendido a mensagem de Jesus, nós não a vivenciamos. E é pelo fato de nós não a vivenciarmos que nós ainda não conquistamos a felicidade, mas nós vamos conquistá-la quando nós fizermos conforme ele nos prescreveu na lei áurea que ficou registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 12 do seu evangelho. E a lei áurea deixada por Jesus nos diz o seguinte:
aquilo que gostaríeis que vos fizessem, faça vós ao seu semelhante. Se é fato, se é verdade, que é a felicidade que você deseja, se é fato, se é verdade, que é a felicidade que você busca, Jesus lhe deu a fórmula. Faça o outro feliz, assim como muito feliz você me fez, humilde e caridosamente me ouvindo até agora. Deus o abençoe, paz a você.